Boa noite. Hoje nós teremos nossa segunda aula de hebraico. Nossos objetivos durante esta aula serão que o aluno seja capaz de identificar os substantivos como são classificados em hebraico e também a relação construto absoluto. Veremos o que é isso. Identificar na prática de leitura de textos hebraicos o conteúdo gramatical estudado na aula de hoje. Também quero pedir a vocês que enviem suas dúvidas, suas perguntas. Vocês podem fazê-lo por meio do chat ou também por e-mail. E o que não for respondido hoje, tentarei responder no decorrer da semana. Portanto, estudaremos os substantivos e a relação que esses substantivos têm um com o outro na frase hebraica. O substantivo em hebraico pode ser classificado em masculino e feminino. Há casos em que o substantivo masculino e feminino possuem palavras diferentes. Por exemplo, a palavra av significa pai. Em significa mãe. Até aí não tem segredo. Vamos para o próximo slide. Aqui nós já temos casos peculiares. Há casos em que o substantivo feminino recebe um sufixo. Por exemplo, temos a palavra cavalo, sus. A palavra égua, ela é construída colocando o sufixo a na palavra cavalo. Ficaria sussá. Portanto, sus é cavalo. Se acrescentarmos o kametz na última consoante da palavra e o re, nós teremos a palavra égua, sussá. Há casos em que o substantivo feminino recebe outra forma de sufixo, que não o formado por kametz e o re. Veja o exemplo. Da'at, a palavra conhecimento, que em hebraico é feminino. Da'at recebe um patá e um tav. Não é o kametz com o re. Nós temos aqui outra forma de feminino. A palavra malhut, que é feminino, significa reino. Vejam como termina, com tav. Portanto, nós temos palavras próprias para masculino e próprias para feminino. Temos palavras femininas, substantivos femininos, que são construídos a partir do acréscimo do kametz e do re, como é o caso da palavra égua, e temos palavras que são femininas, e nós percebemos isso pelo patá e o tav, ou seja, por esse final que elas trazem. O substantivo pode vir no singular, plural ou dual. Este último refere-se a coisas que vêm em pares na natureza, por exemplo, ouvidos, olhos, mãos. O substantivo masculino plural se constrói acrescentando o sufixo, o hirik, embaixo da última consoante da palavra, o iod e o mem, ou seja, pronuncia-se hino. Quando nós fazemos o masculino plural, normalmente nós acrescentamos o hirik, o iod e o mem. Vejamos o exemplo na palavra cavalo, novamente. Sus é singular. Cavalos, plural, sussim. Acrescentamos um hirik, colocando embaixo da última consoante, que no caso é o samek, seguido de yod e mem. Sussim.
O substantivo feminino plural se constrói acrescentando o sufixo ot à palavra, um rolem e um tav. Por exemplo, sussá, égua. Aqui temos a forma singular, feminino singular. Feminino plural, o rolem mais o tav, sussot, éguas. Há casos em que o substantivo masculino plural recebe desinência feminina e o feminino desinência masculina. Por exemplo, av, pai, uma palavra masculina, mas nós não construímos o plural com o hirik, yod e mem. Portanto, o plural de av não é avim, é avot, o rolem e o tav. Geralmente é a forma do plural feminino, mas neste caso é masculino. Outro exemplo, a palavra Yoná, pomba, o nome Jonas, é uma palavra feminina. O plural não se constrói com o rolem e o tav, como nós fizemos aqui. O plural se constrói com a forma masculina, mas a palavra é feminina, é pombas. Feminina no português e feminina no hebraico. Yonim é plural de Yoná. Então veja, a regra, repetindo, a regra ela ensina que o plural do masculino é o hirik, o yod e o mem. Que o plural do feminino é o rolem e o tav. Porém, há exceções. Existem palavras masculinas que têm terminação no plural, têm terminação feminina. E palavras femininas que possuem terminação masculina. Qualquer dúvida, geralmente o léxico também vai nos auxiliar, nos ajudar nessas questões. O dual. O dual se constrói com a desinência ain. Esse quadradinho representa a última letra de uma palavra. Uma palavra que, quando dita no plural, no hebraico recebe a forma do dual quando ela vier em pares na natureza. Por exemplo, ouvidos, mãos, assim adiante. Embaixo dessa última letra da palavra X, nós temos um patá. Patá seguido de yod, um hirik e um mem. Aim. Por exemplo, a palavra ozen, ouvido, para nós seria plural. Ouvidos, no hebraico, é o dual. Existem, geralmente, 2 ouvidos. Portanto, asnaim. Embaixo do nun, este nun, lembrando, ele tem a forma do nun final, ele é a última letra da palavra, por isso ele tem esse formato que passa a linha. Mas, neste caso, ele já não é mais a última letra da palavra, por isso ele assume a forma normal. As, na, im, com o patá embaixo do nun, o yod, o hirik e o mem. Aqui nós temos a forma do dual. 2 ouvidos, 2 olhos, enaim. Novamente, a palavra ain. Vejam que o nun final assume a forma normal de nun, enaim. Portanto, no hebraico nós temos o plural, o singular, o plural e o dual. Agora vamos falar um pouquinho do substantivo na relação do construto com o absoluto. Denomina-se de relação construto-absoluto a relação de 2 ou mais substantivos em que há dependência entre eles. Por exemplo, vejamos aqui embaixo. Sus ha melech.
o cavalo do rei. Cavalo, rei. A palavra rei é precedida do artigo definido Ra, o rei, portanto, o cavalo do rei. No plural nós teríamos Susse Hamelech, os cavalos do rei. O substantivo no estado construto não recebe artigo definido, pois o substantivo no estado absoluto o define. Voltando ao exemplo, nós não dizemos Ha-sus, Ha-melech. Vejam que sus não tem artigo definido, é só o melech que tem. Por quê? Sus está no estado construto. Ele depende, para ter o sentido que se quer passar nesta frase, ele depende da palavra melech para ter o seu sentido completo. Se disséssemos apenas cavalo, cavalo, que cavalo? De quem? Aqui está definido, cavalo do rei. Vejam que o construto é o substantivo que depende do outro para ter o seu sentido completo na oração, na frase, na expressão. Por isso ele é construído, é construto. O absoluto é que vai lhe conceder o sentido. Melech está aí como substantivo absoluto. Ele tem o artigo. Ele se define e, consequentemente, define o substantivo no estado construto. Susse Hamelech. Também perceba que nós temos embaixo da palavra sus o sinal vocálico tseri, ou seja, o E longo, seguido do iod. Como nós vimos agora há pouco, nós construímos o plural com o hirik, o iod e o mem. Portanto, deveria ser susim. Mas quando o substantivo está no estado construto, ele sofre alteração no seu final, quando estiver no masculino, no plural. E no dual também. Portanto, em vez de ima, ele fica e. O tseri mais o iod. E o mem, ele caiu. Então fica susse hamelech, os cavalos do rei. Se o substantivo no estado absoluto for nome próprio, então ele dispensa o artigo. Novamente, percebam, hamelech, melech é substantivo absoluto, da relação sus hamelech. Portanto, ele leva o artigo, ele é definido e define o substantivo que depende dele, cavalo. Quando nós temos um nome próprio, por exemplo, ou o nome Deus, a palavra Deus, geralmente aí nós não colocamos o artigo definido, porque o nome próprio já define a pessoa. Por exemplo, Divar Lohim, palavra de Deus. A palavra de Deus, porque Lohim já está definido. Deus, Yad Moshe, a mão de Moisés. Não é mão de um Moisés. A palavra Moshe, nome próprio, está definindo a pessoa. A mão de Moisés. Pode haver mais de um substantivo na relação construto absoluto. Quando isso ocorrer, o último da sequência estará no estado absoluto. Por exemplo, Derech Etz HaHaim, o caminho da árvore da vida. Derech, aqui nós temos um substantivo no estado construto. Por quê? Ele é o caminho do quê? Se disséssemos apenas a palavra caminho, Derech, não saberíamos definir que caminho. Portanto, é o caminho da árvore. Caminho, Derech, depende de Etz, para assumir o seu sentido. Nesse caso, ele é construto em relação a Etz.
Mas o etz é construto em relação à vida, Haim, porque o caminho da árvore. Mas que árvore? Logicamente, nós temos o Haim como o absoluto e temos uma cadeia de substantivos que dependem um do outro para assumir o seu significado. Veja também que o artigo definido ha, ele vem no último substantivo, que é o substantivo que está no estado absoluto, o caminho da árvore da vida. Quero ler com vocês algumas frases, algumas expressões em hebraico, e aí nós vamos salientando, fazendo algumas observações de conteúdos já vistos. Melech Israel Melech Yehuda. Melech, rei, rei de Israel. Aqui nós temos a relação construto absoluto. Melech é construto porque depende do seguinte, da palavra seguinte, para ter o seu sentido completo. Israel não precisa de artigo definido. É um nome, portanto, já está definido. Rei de Israel. Melech Yehuda. Rei de Judá. Nós temos um traço que une Melech e Yehuda. Esse traço se chama Makef. Na verdade, a função dele é unir duas palavras, é mostrar como a palavra Melech está estreitamente vinculada, relacionada com a palavra Yehuda. Antes de Melech, da segunda vez em que ele aparece, nós temos um vav conjuntivo. Esse vav, ele tem um ponto no meio, portanto, aí ele teria o som, ele seria um sinal, teria a função de um sinal vocálico, o som de U, o shurek. Esse vav, ele é conjunção, portanto, nós traduzimos por E. Rei de Israel e rei de Judá. Por que o vav, que naturalmente deveria vir como letra vav e um shivá simples, ou seja, dois pontinhos embaixo dele, assume essa forma de U? Porque a primeira palavra, a palavra a qual o vav está ligado, começa com a letra mem, uma labial. Então, toda vez que o vav se unir a uma palavra cuja primeira consoante for uma labial, por exemplo, mem, vet, o vav assume o som de U. E ele vai ser representado no texto com um pontinho dentro, que é o sinal do shurek. Melech Israel Melech Yehuda. A próxima frase, Kol Divrei Yahvé El Ha'am. Todas as palavras de Yahvé ao povo, ou para o povo. Kol, todas. Veja que Kol está vinculado com Divrei, ou Divrei, pelo Makef. Divrei, nós temos aqui uma característica. O finalzinho dessa palavra é com Tzeri e Yod. Isto indica um plural, mas também indica que a palavra que está no plural está no estado construto. Portanto, ela depende do outro. O outro está definido porque é nome próprio. Portanto, todas as palavras de Yahvé. El Ha'am, para o povo. El é uma preposição e nós temos a palavra Am, povo, que começa com Ain. Junto de Am, nós temos o artigo definido, o Ha, o povo. Repetindo, com Divrei Yahvé El Am, todas as palavras de Yahvé para o povo. A próxima frase, Am ne Israel,
Veja que a segunda palavra, ne, nós não pronunciamos esse sinalzinho vocálico, o Shivá simples, como um E cheio, uma vogal cheia. Bene. Ne. Porque nós temos uma semivogal. A vogal cheia está aqui. Seria. Logicamente, o Shivá é audível, ele é pronunciado, mas ele não é uma vogal cheia. Portanto, ele está só fazendo a ligação da consoante bet para a consoante nu. Am e ne Israel. Em relação a bne, a palavra am, o substantivo am, ele está no estado construto. Se disséssemos apenas am, ou seja, povo, também perguntaríamos, que povo? O povo lá da minha casa? Os filisteus? Então temos que deixar claro, o povo dos filhos, mas que filhos? De Israel. Logicamente aqui nós temos am no estado construto, ne no estado construto. Vejam a terminação. Zeri e Yod é plural no estado construto. Israel é o substantivo que está no estado absoluto. Ele é que vai definir tanto bne quanto o am. Se bem que neste caso, bne define am, mas depende de Israel para ser definido. Então, até aqui eu procurei trabalhar um pouquinho, fazer uma pequena introdução ao substantivo hebraico e a essa relação de construto, absoluto e assim adiante. Eu peço que vocês leiam as lições, releiam as lições e enviem as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. Vocês podem enviar, eu repito, tanto pelo chat quanto por e-mail. Também temos no ambiente virtual o nosso espaço para perguntas, se vocês quiserem, se preferirem, e eu responderei assim que possível